Prontinho, Má. Amém. Shalom, shalom, bom dia. Então, hoje nós vamos ler o livro de Oséias, continuando o livro de Oséias, do capítulo 5 ao capítulo 8, e Cantares 7. Ó família real, esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram ao Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos de limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. E eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Oséias capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam um engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas,
Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um fogo, cujo pandeiro não precisa atiçar desde sova a massa até quando a faz crescer. Desculpa, cujo fogo padeiro não precisa atiçar desde sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e ele dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente, a noite toda. Pela manhã, queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunindo, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. É até o 7, né, gente? É, Arícia? Checar aqui, Maio, eu creio que sim. Continuando, Oséias 8. Coloquem a trombeta em seus lábios, é como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, mas para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Maria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus, será partido em pedaços, o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros os devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor, pois eles foram para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora se tenham vendido às nações, agora eu os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do Rei Poderoso. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles me oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas.
Cantares 7. Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são como joias, obras das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de córcea, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes do Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça se eleva como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda, como você me agrada, ó amor com suas delícias. Seu porte é como o da palmeira e seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei à palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho, vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume e a nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. Amém. Amém, irmãzinha querida. Glória a Deus. Obrigada. Palavra tremenda nessa manhã. E nós vamos destacar Oséias 6, que traz para a gente aqui uma chave muito poderosa nessa manhã. E vamos começar com esses primeiros versículos aqui de Oséias 6, bem no iniciozinho desse capítulo. Ele diz assim: Vinde e retornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Meu Deus. Então conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor. A sua saída é certa como a alva, e ele nos virá como a chuva e como a serôdia que rega a terra. Gente, que poderoso esses versículos. No versículo 6, também desse mesmo capítulo, no versículo 6 está escrito assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No sábado a gente falou muito sobre isso, né? O que é a palavra conhecimento no hebraico. A profundidade dessa palavra, ela muda totalmente a nossa concepção do que é conhecer a Deus, né? Não é basicamente um acúmulo de informações sobre ele, não é simplesmente puramente você estudar sobre Deus, mas é você ter relacionamento, intimidade, é você ter experiência com Deus, né? Essa é o sentido, o significado dessa palavra conhecimento no hebraico, a palavra da'at, que deriva da palavra yadá, né? Então, uma complementa a outra, trazendo para nós essa concepção do relacionamento, do que é o conhecer a Deus. E aqui, esse versículo do 1 ao 3 é muito extraordinário, porque ele fala, né, vinde e voltemos ao Senhor, retornar, né,
se aproximar, voltar à nossa origem, voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. E aqui é um movimento ativo, não passivo, mas é um movimento onde você se move em direção a Deus. E aí ele vai dizer assim, você, porque ele nos despedaçou e nos sarará. E aqui tem algo muito incrível, porque o mesmo Deus que disciplina também é o que cura. O mesmo Deus que disciplina é o mesmo Deus que cura, que restaura, né? Então, assim como um cirurgião, ele precisa cortar, ele precisa abrir, fazer a ferida, né, para curar, assim Deus também, ele nos disciplina para restaurar. Olha que poderoso. A gente conseguir entender, né, dentro dessa visão prática, simples, né? O cirurgião, ele precisa fazer algo que é necessário. Então, ele abre a ferida para poder restaurar. E é isso que Oséias está dizendo aqui, né? Aquele que abre a ferida, ele também é aquele que cura. Ele abre a ferida para poder restaurar e restaurar de forma completa. De forma completa, né? Sofrimentos de amor, que é necessário para a restauração completa. E ele fala aqui, né? Depois de 2 dias, ao terceiro dia. Então, depois de 2 dias, nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que vem na tua mente quando você lê esse texto aqui, né? O que vem à tua mente? Qual que é a referência que vem na tua mente em relação, depois, né, 2 dias, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui nos traz a prefiguração da morte e ressurreição de Yeshua, aquele que veio para nos dar a vida eterna, para que nós tenhamos, né, para que nós tenhamos a possibilidade extraordinária de viver com ele eternamente, porque antes de Yeshua não existia essa possibilidade. Mas agora nós temos. Yeshua nos comprou com o seu sangue e nos deu a possibilidade, nos propiciou, né, viver diante do Pai eternamente. Então, olha a chave aqui que Oséias está dando muitos anos antes de Yeshua nascer. A profecia que ele está liberando aqui, né? E aí no versículo 3 ele vai dizer, olha, e continuamos, né, conhecer a Deus. Novamente, Oséias vem, você vê como ele dá foco a isso, ao conhecimento de Deus. Então, conheceremos e prosseguiremos a conhecer ao Senhor, né? A sua saída é certa como a alva, e ele nos virá como a chuva e como a serôdia que rega a terra. Então, ele vai trazendo aqui, né, esse conhecimento progressivo, não é algo estático, não é algo que hoje você aprendeu algo sobre Deus e você para por aí, né? É algo progressivo, é algo crescente, é algo que a cada dia você vai buscando, e quanto mais você busca, mais você deseja, né? É você perseguir de forma intensa, é você buscar ardentemente o conhecimento de Deus. E aí fala, né, e como a alva, e como a chuva ele vai vir sobre nós, né? A aurora, a alva que está falando do nascer do sol, né? E a chuva que vem para secar aquela sequidão, para trazer vida onde havia esterilidade, onde vai trazer o florescimento.
né, onde há restauração. E a aurora, a luz do sol, ela sempre vem o quê? Ela sempre vem após a escuridão, né? Sempre vem após a escuridão. Então, é uma luz que ela vai aumentando como? Ela começa devagarinho, né? Ela começa devagarinho e ela vai aumentando, ela vai aumentando. Então, é o fim da noite, o início do dia. Essa palavra aqui que Oséias está trazendo, né? E a chuva, ela traz nesse sentido aqui de o sustento, o crescimento, né? Interessante que a gente tem no tempo, né? Nas estações, tem a chuva temporã, que é aquela chuva do outono, que vai trazendo uma preparação. Depois tem a chuva serôdia, que é a chuva da primavera, né? Que vem o tempo da maturação. Então, é o sustento e o crescimento. Então, Deus, ele sempre cumpre os ciclos naturais da vida, né? E é muito interessante quando Oséias usa esse termo aqui, né, do terceiro dia, porque ele faz a referência aqui de Yeshua, e nós vemos um padrão bíblico quando a gente fala sobre o terceiro dia. Abraão, ele vai ver o sacrifício, o lugar do sacrifício no terceiro dia. Deus, ele desce no Sinai no terceiro dia. Jonas ficou quantos dias dentro do ventre do peixe, né? 3 dias. E Yeshua ressuscitou no terceiro dia. Então, há um padrão bíblico aqui, né? Há um padrão bíblico em relação ao terceiro dia. Então, é algo muito poderoso esse texto aqui que Oséias traz para nós, né? E a gente vê que o cerne aqui desse texto é que Deus disciplina com um propósito de cura. O propósito maior da disciplina do Senhor é a cura, é a restauração. E a gente vê em todo o livro de Oséias a fidelidade inabalável de Deus em relação às suas promessas. E o desejo de relacionamento íntimo com o seu povo. Esse livro é um livro muito extraordinário, queridos. Porque ele nos revela muito do coração do Pai, do caráter do Pai, da bondade dele, né? Como ele é bom, como ele é extraordinário, como ele é maravilhoso. O propósito dele, né? Como o Senhor fala na palavra, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperar e de dar a vocês o fim que vocês desejam. Gente, é muito poderoso. É muito poderoso, é muito extraordinário. Então a gente vê aqui que Deus, ele nos revela nesta manhã, queridos, o quanto nós devemos confiar nele, confiar no nosso processo, confiar na forma como ele tem lidado dentro do nosso processo e lembrar que aquele que disciplina é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que traz a vida. E a gente vê que quando ele fala, né, sobre a aurora é o sol que ele rompe a escuridão. E ele fala assim, assim ele virá sobre nós, né? A chuva que renova a terra seca. Isso nos mostra a fidelidade do Senhor, que transcende os momentos mais sombrios da vida, os momentos mais escuros da vida. Chega o tempo em que ele vem e ele restaura todas as coisas. Então, que essa palavra traga
para você nessa manhã, né? A alegria de ser cuidado do Senhor. Traga o consolo, a força, a esperança que você precisa nesse momento. Porque o Senhor está ministrando as nossas vidas nessa manhã e nos mostrando o caráter dele. A gente vê aqui um povo em Oséias totalmente infiel ao Senhor, né? E isso nos leva também a um constrangimento, a nós analisarmos a nossa vida, né? Se nós temos sido fiéis ao Senhor, se nós temos buscado esse conhecimento íntimo com Ele, se nós temos desejado ardentemente no nosso coração viver algo novo com Deus, extraordinário, da forma como Ele deseja viver com você, e é o seu CPF, é o seu nome, é exatamente você. Deus está falando especificamente com você nessa manhã. Que ele deseja viver esse relacionamento íntimo. Íntimo. Logo no versículo 6, o Senhor vai dizer assim, olha, porque... Deixa eu abrir aqui direitinho, certinho o versículo. Ele vai falar assim, ó, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui, quando ele fala que eu quero misericórdia, né, e não sacrifício, ele está falando aqui, mas não é apenas a misericórdia no sentido que a gente conhece essa palavra, né? A gente já falou que no hebraico a misericórdia ela está totalmente relacionada a um amor visceral, materno, né? Porque está relacionado à questão do ventre, às entranhas ali, né? Então, é um amor leal, é uma fidelidade à aliança que a gente tem com Deus, né? É uma fidelidade, você precisa entender isso, né? Então, é uma bondade que ela perdura, é um amor incondicional, é uma lealdade. E quando você ama o Senhor, como é estabelecido no primeiro mandamento, né? Amai o Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, com todos os teus bens, né? O segundo mandamento é o quê? Amar o próximo. Então, quando você ama ao Senhor e você começa a viver essa vida de amor com Ele, né, de busca por Ele, naturalmente você também passa a amar as pessoas. Naturalmente, você começa a olhar e a enxergar as pessoas de forma diferente. Porque é inerente. Quando você ama a Deus, Deus ele é a própria vida. Não existe amor verdadeiro fora de Deus. Não existe amor verdadeiro fora de Deus, queridos. E quando você começa a amar o Pai, e você entende o que é importante para Ele, esse amor do Pai, ele também começa a fluir por meio da tua vida. E você também passa a amar as pessoas. Que aí vem o segundo mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor, ele passa a ser ressignificado na tua vida. Tu começa a entender o verdadeiro sentido do amor. E aí na próxima parte desse versículo, né, ele vai dizer, e eu desejo mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos. Então, ele traz isso de uma forma mais enfática, né, que importa mais a obediência, o temor reverente do Senhor, o relacionamento pessoal com Ele, do que as ofertas, do que aquilo que você pode entregar.
Porque o Pai, ele olha e contempla o teu coração. As ofertas, elas têm, né, a sua importância, são princípios que Deus estabeleceu, há promessas liberadas para aqueles que cumprem, mas não é só sobre isso, é sobre o nosso relacionamento com Ele. E nessa manhã Deus está falando novamente sobre isso, porque o Senhor quer que a gente experimente com profundidade algo extraordinário que Ele liberou e nos deu acesso por meio de Yeshua HaMashiach. Hoje nós temos um acesso livre, liberado diante do Senhor. Um acesso que há cerca de 2.000 anos atrás não era possível como é hoje. E Yeshua fez algo tão extraordinário, queridos, que está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Nós vivermos, né, um relacionamento, uma aliança, uma vivência com Deus. Às vezes a gente olha na palavra de Deus e a gente vê homens e mulheres comuns, como eu e você, ouvindo a voz do Senhor, vendo o Senhor falar face a face, vendo um mover extraordinário de Deus. Às vezes você acha que aquilo ali era só para aquela pessoa. Às vezes você acha que está tão distante de você. E Deus está falando na sua palavra que Ele quer relacionamento com você. Deus não quer sacrifício mecânico, sem você colocar o seu coração. Deus não quer um ritualismo vazio. Deus não quer uma religiosidade externa, sem você ter uma transformação interna. Né? Deus não quer que você leve ali, às vezes que você faça barganhas com Deus, não é isso. Deus, Ele quer um amor leal, demonstrado por meio das tuas ações. As tuas ações, elas têm que refletir o que está dentro. Deus, Ele quer literalmente, né, que você tenha um relacionamento íntimo e obediente com Ele. E aí sim, você vai fluir amando as pessoas, né? Você vai desejar fazer algo pelas pessoas, porque Deus vai gerando esse amor, né? Você vai passar a ter uma vida coerente de fé, né? Vai existir a coerência entre fé e vida. As coisas vão começar a ser íntegras na tua vida. Então é uma transformação, esse amor, ele gera uma transformação em nós. Absurda. É uma transformação absurda, é uma transformação da água para o vinho. É algo poderoso, é algo extraordinário. E o Senhor vai te levar a viver coisas que você nem imagina, coisas que você nem sonhou, coisas que nem subiu no teu coração. Amém? Tem mais um versículo aqui que eu queria ler para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Salmos 35. Anota aí para você depois dar uma meditada. A palavra diz assim: no 4 ele vai dizer assim, ó: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Deus tem os seus fiéis. Deus tem os seus fiéis. Você é fiel do Senhor? Tome posse disso. Faça que nem João. João, ele falava assim, ó. Quando ele escreveu o livro, João, você sabe que João escreveu o livro de João, né? O Evangelho. E João escreveu assim: João, o mais amado. Ele escreveu dele mesmo, dizendo que ele era o mais amado. Gente, João maravilhoso. E vocês sabem que foi o único dos discípulos que não teve uma morte, né, de assassinato, de cruz, de João. Então ele escrevia sobre ele mesmo, João, né, o mais amado. Então tome posse disso. Né? Se declare como fiel do Senhor. Não só se declare, mas viva isso. Né? Viva isso, mas tome posse, porque você é filho. Então tome o seu lugar como filho. Deus está dizendo nessa manhã que Ele está disponível.
Ele quer esse relacionamento. Imagina, o rei do universo, o criador dos céus e da terra, ele quer ter um relacionamento com você, é isso mesmo. Porque é tão difícil você entender isso e tirar da sua mente as travas, tirar as barreiras, as limitações. Deus está declarando nessa manhã que ele quer um relacionamento vivo, íntimo com você. Tome posse disso. Se declare filho, filho fiel, filho mais amado. E passe a buscar ardentemente um relacionamento com ele. Passe a buscar ouvir a voz dele, entender o que ele quer de você, entender o que agrada a ele. Salmos 30, no 4, vai dizer: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, aleluia, e louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante. Aquele que abre a ferida é o mesmo que cura, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Gente, é o texto de Oséias, purinho. Olha que extraordinário e poderoso. Amém? Aleluia. Eu sinto fortemente, queridos, nessa manhã, uma unção do amor de Deus cobrindo as nossas vidas. É palpável. O Senhor liberando da porção do amor dele sobre nós, do favor dele sobre nós. Muitas vezes, alguns têm dificuldade de compreender algo tão simples. Muitas vezes há dificuldade de compreender como esse amor é maravilhoso e está acessível. Esse amor está acessível à sua vida. Está acessível. Está à tua disposição. Amém? Que você tome posse desse amor e viva por ele. Viva. Gaste os seus dias buscando o Senhor. Viva por ele. A nossa vida só tem sentido, queridos, se for para ele. Ele é o nosso Criador. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estamos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Shalom, shalom. Bom dia.